Boa noite, irmãos. Não sendo clichê, né? Para mim é sempre uma grande alegria estar com os irmãos aqui em Conselheiro Lafayette. E eu fico muito feliz em compartilhar com os irmãos também da palavra e estar junto com os irmãos, né? Não sou membro dessa igreja, mas tantos anos com os irmãos aqui, e uma grande parte da igreja é meu parente também, né? Então a gente fica mais à vontade. E agradeço o Ivan pelo convite, e que Deus possa estar nos abençoando, continuar nos abençoando nesta noite e falando aos nossos corações. Queria convidar a todos presentes aqui para lermos Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu vou ler do versículo 38 até o versículo 48. Mateus 5, 38 a 48 diz assim: Ouviste que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar a tua túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dar a que te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouvistes, foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Bem, irmãos, não tem como, né, nós não meditarmos, né, e falarmos um pouco também sobre esse ano que começa, né? Primeiro domingo do ano, estamos aqui presentes como irmãos reunidos, e não tem como a gente não pensar sobre tudo que estamos vivendo e sobre as incertezas, né, que estão à nossa frente. E é interessante, né, irmãos, porque todos nós fazemos planos, né? Eu creio que todo mundo aqui, no início de 2020, fez algum plano no decorrer do ano, e com certeza muitos desses planos foram frustrados. E começamos um novo ano sem saber direito qual vai ser, né, a nossa conduta. Estamos reunidos de forma diferente, né? Existem várias pessoas, governos querendo te impor algumas restrições, te dando mais liberdade por um lado, ou de repente diminuindo a sua liberdade por outro. E estamos vivendo esse momento, né? E como cristãos, irmãos, como nós devemos proceder diante de tudo isso? É bem interessante nós vermos que é importante nós estudarmos a palavra do Senhor e podemos observar, né, como que Deus age com o seu povo, às vezes de forma meio inusitada. Foi lá no tempo de Noé. Imagina você sendo Noé e Deus fala para você: ó, vou destruir o mundo com chuva. Chuva? Nunca tinha chovido?
E Deus deu a oportunidade para nós pregar ali aquela mensagem, e foi assim que Deus destruiu a terra, por meio de algo que ninguém tinha visto. Deus falou a Abraão que ele seria pai de grandes nações. Abraão sendo velho, não tendo filhos, Deus agiu assim, irmãos. Deus escolheu José para ser o guardião do seu povo, um menino que foi vendido pelos seus irmãos, virou escravo, foi preso injustamente até chegar governador. A própria vinda do Senhor Jesus Cristo, por si só, se fosse outra pessoa, já seria um milagre. Uma criança que quem concebeu foi uma virgem, anunciada por um anjo, nascida numa manjedoura dentro de uma estrebaria. Tudo isso já seria um milagre, irmãos. E foi assim que Deus escolheu para que seu filho viesse ao mundo. Todas aquelas circunstâncias, não bastasse ter nascido ali num lugar precário, ainda teve que fugir para o Egito. E nós vemos, irmãos, Deus agindo em todo o tempo junto com o seu povo. Em todo o tempo ali Deus agindo, às vezes de maneira diferente do que a gente pensa, mas agindo. Hoje eu creio que muitos estão pensando, onde está Deus? E eu falo para os irmãos, Deus está agindo. Da maneira dele, Deus está agindo. E diante de todas essas dúvidas que às vezes pairam na nossa mente, no nosso entendimento, às vezes nos perguntamos, qual vai ser o próximo passo? Senhor, diante dessa circunstância que o Senhor colocou, não só a mim, mas toda uma nação, a todo o mundo, qual é o próximo passo da igreja? Qual é o meu próximo passo? De que maneira eu devo agir para resolver problema A ou problema B? O texto que nós acabamos de ler é um pequeno texto que faz parte de todo um ensinamento, né? Uma coleção de ensinos que o Senhor Jesus Cristo deu, que é chamado Sermão do Monte. E aqui, irmãos, Deus nos dá maneiras, falando aos seus discípulos, maneira de como os discípulos, como as pessoas, aqueles que são salvos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, devem agir. Primeiro ponto, irmãos, ele fala aqui, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Esse é o procedimento daquele que é servo do Senhor, de não resistir ao perverso. Aqui, o Senhor Jesus Cristo não está dizendo que você vai simplesmente parar ali para receber bufetadas e ficar quieto. Mas ele está dizendo aqui que a gente não deve resistir, não deve retribuir o mal com o mal. E o que às vezes nós vemos na nossa sociedade, as pessoas toda hora pagando o mal com o mal. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de fazer aquilo porque fizeram comigo. O segundo, irmãos, ele fala, e ao que demandar contigo. Ou seja, se te pedirem, né, se te demandar contigo tirar a túnica, deixe também a capa. Existia uma lei no povo judeu que era isso, você podia tirar a roupa de baixo, mas não a roupa de cima. Se te pedirem a roupa de baixo, dá logo a de cima também. Dá a capa. Se está demandando ali, dá logo tudo. E o que nós vemos hoje? De novo, não é meu direito. Isso é meu, isso me pertence. Veja bem, irmãos, o Senhor Jesus Cristo não está dizendo aqui que se aquilo que é justo, você vai lutar por aquilo que é justo, que é teu direito. Mas o que o Senhor está mandando aqui vai muito além disso, irmãos. Vai além da nossa... Ele está querendo passar para nós aqui essa questão de negar a nós mesmos. Se é para tirar
a camisa, estão te pedindo tirar, tira. Quer o calçado também? Dê o calçado. É isso que o Senhor está mostrando aqui para os seus discípulos. Aí ele fala aqui, ó, se alguém te obrigar a andar 1 milha. Era costume naquela época, se um judeu tivesse fazendo qualquer coisa ali, chegasse um oficial romano ou até um soldado e falasse assim, ó, você vem aqui e carrega essa bagagem para nós. Ele tinha que carregar. E aí o Senhor fala, se te mandar carregar 1 milha, você fala assim, quer que eu carregue a segunda? Porque se chegasse em uma outra cidade e o soldado quisesse escolher outra pessoa, ele escolhia outra pessoa. E quantas vezes, irmãos, não estamos dispostos a dar um passo na frente? Quem dera 1 milha. E a segunda, nem pensar. Porque eu não nasci para isso. Eu sou muito maior do que isso tudo. E é isso que nós vemos, irmãos. Nós vemos, infelizmente, no mundo. Nós vemos no mundo, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o principal defeito deste mundo é o pecado. Não tem como nascer algo perfeito, porque o pecado destrói. Agora, dentro da igreja, um homem que se diz, uma mulher que se diz cristã, pagar o mal com o mal, dever amor, dever compaixão. Nós temos visto aí, irmãos, o mundo cheio de desgraça, tantas pessoas. Quem vai tomar vacina primeiro? Aí tem lá gente já pedindo, entrando na justiça porque quer a vacina primeiro, porque eu acho que eu preciso da vacina primeiro. Que isso, irmãos? Isso é o mundo que nós vivemos. Todo mundo quer o seu pirão primeiro. E nós, como servos do Senhor, qual é a nossa atitude? E quando estamos dentro do trabalho e o nosso chefe manda a gente fazer um serviço a mais, qual é a nossa atitude? Não, já acabei o meu expediente, né? Tchau. Ou quando ele te pede mais um dia, mas isso aí é exploração. Mas de repente é naquele momento ali que Deus quer que que o Evangelho seja manifestado. Tem uma história, se me falha a memória, do missionário Hudson Taylor, que diz que ele estava ali com um traje comum ali na China, e ele chamou um barqueiro para atravessar o rio. O barqueiro viu, foi lá, remando em direção a ele para poder fazer esse transporte. Chegou um outro chinês, aparentemente mais abastado, com mais dinheiro, uma classe social maior, e simplesmente deu aquele, empurrão de Hudson Taylor, ele caiu no chão e fez assim, ó, o barqueiro. O barqueiro chegou e falou assim, sinto muito, senhor, mas esse homem aqui fez o sinal primeiro, então eu vou levar ele primeiro. O Hudson Taylor não falou nada, levantou do chão, limpou um pouquinho a sujeira, entrou no barco e convidou aquele homem para ir junto com ele, para atravessar junto. Aquele homem já ficou meio assustado. Perguntou, mas quem é você? Por que você me convidou para ir no seu barco se eu acabei de te empurrar na lama? E aí o Hudson Taylor pôde pregar o evangelho para aquele homem. Imagina se o Hudson Taylor tivesse pagado o mal com o mal. Irmãos, Deus está nos mostrando, o Senhor Jesus Cristo está dando esse ensinamento aqui para os seus discípulos, Por último ele fala, dai ao que te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. A Bíblia nos fala, irmão, se um irmão vê o outro padecendo e não ajuda, e nós? Estamos vivendo essa vida, a gente esquece que dessa vida a gente não leva nada. Tem uma música que eu gosto que o autor ele fala que é muito mais fácil viajar sem bagagem. E não é, irmãos? Quanto maior a bagagem, mais difícil é para carregar. Com bagagem pequena, tu bota no porta-mala, tu bota em cima
do ônibus, tu vai no avião, tu já deixa ali, não tem que ficar esperando aquelas... E nós, como cristãos, nós temos que ser assim, irmãos, porque sabemos que a nossa vida não é aqui, que temos algo a mais, que vamos viver ali no céu. E aí o texto continua, irmãos, e o Senhor vai ensinando os seus discípulos a questão do amar ao próximo. Ele fala, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem. Forte isso, irmãos. Às vezes não oramos pelo nosso vizinho. Às vezes não oramos pelo irmão da nossa própria igreja. Imagina orar para aqueles que nos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Isso, irmãos, é demonstrar amor. Isso é demonstrar Cristo, o seu reino, o seu evangelho. O que adianta? Se vestir de crente? Vir para as reuniões todos os dias? É importante, é importante. Congregar é muito importante. Mas precisamos, irmãos, amar ao próximo. E quem é o nosso próximo? Aquele que estiver próximo de nós naquele momento. Ele continua, ele fala assim, ó. Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios o mesmo? O que adianta, Pai do Senhor? Falar aqui, irmãos, até traficante tem saudação. Até torcedor de time tem saudação. Todo mundo se sauda. Saudar um irmão que... É fácil saudar um irmão. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está passando aí para os seus discípulos é que o nosso padrão tem que ser elevado. Tem que ser acima deste mundo. Ele fala aqui, ó, porque se amares os que vos amam, que recompensa tens? Eu dizer que ama Raquel, qual é a recompensa? Nenhuma. Ah, eu amo muito a minha mãe. Ó, nossa. Estamos vivendo uma sociedade assim, irmãos. Onde o que era para ser normal vira extraordinário. Oh, aquele político é honesto. Olha, aquela pessoa só fala a verdade. Porque a gente vive numa sociedade repleta de mentiras. Então, se eu digo que amo a Raquel, qual o proveito? Nenhum. Por quê, irmãos? Porque o nosso padrão tem que ser muito elevado. Aí o Senhor Jesus Cristo fala, porque, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, irmãos, porque perfeito é o nosso Pai Celeste. Eu sei que estamos começando um ano, né? Um ano de forma diferente. Eu sei que estamos sujeitos às leis desse mundo, né? Hoje estamos aqui reunidos desse jeito, dessa forma, porque a lei mandou, né, ou aconselhou que fizéssemos desse jeito. Mas, irmãos, o nosso padrão tem que ser o padrão do nosso Deus. Padrão elevado. Muitos anos atrás, né, dizem que o metro, né, hoje parece que a unidade de medida do metro, ele é calculado pela fração, se me falha a memória, a fração da velocidade da luz. Mas antigamente, convencionaram o metro uma barra de platina com irídio, distribuir essa barra em todos os países, e aí na temperatura ideal aquela barra não tinha metragem nenhuma, ela é 1 metro. Esse era o padrão de metro. Ah, será que o metro está certo ou errado? Vamos lá naquela placa, a gente vai ver lá. Se tiver ali de uma ponta a outra, ali corresponde 1 metro.
E o nosso padrão? Independente de qualquer coisa, irmãos. Porque eu sei que a gente vive de acordo com o que as autoridades, o nosso dia a dia, né? A gente vai se moldando ali de acordo com o que o mundo pede para nós. Mas daqui para frente, de que maneira nós vamos viver? Como temos vivido a nossa vida? Respeitando as autoridades, mas qual é o nosso padrão de amor, de caridade, de respeito? Romanos capítulo 12, versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 17. Não tornai a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, sede paz com os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei ao Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. No zelo, irmãos, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. No cuidado, não fique melindrado. Se tem uma coisa que não tem contraindicação, irmãos, é o amor. Amor demais não estraga. Irmãos, estamos vivendo, sempre viveu, né? A Igreja de Cristo sempre viveu num mundo caído. De tempos em tempos ela sempre foi obrigada a levar o Evangelho, a demonstrar amor, a sermos luz. Quantos irmãos missionários viajaram pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, chegou até nós aqui no Brasil, por intermédio de vários missionários. E a cada dia mais, irmãos, nós vemos que o cerco está fechando. Cada dia que passa, nós vemos a volta do Senhor Jesus Cristo mais próxima. E precisamos continuar pregando esse Evangelho. Precisamos continuar levando essa palavra de esperança na vida das pessoas. Tem um hino dos hinos e cantos que fala, né? Se for custoso, mesmo que for custoso, faz o quê? Nutre amor. Nutre o amor. Irmãos, vamos cada dia mais estudar a palavra do Senhor, cada dia mais se colocarmos diante do nosso Deus, como diz o texto, um Deus perfeito. Eu sei que muitos aqui podem estar meio duvidosos com como vai ser o dia de amanhã. Eu sei que às vezes a gente fica em casa se perguntando, será que vai ter vacina? Não é? Quando que a gente vai poder se reunir de forma mais à vontade, né? Quando que eu vou acabar de não usar mais essa máscara? Ou N situações. Quando que eu vou ser curado? Quando que eu vou ser perdoado? Será que um dia eu vou encontrar meu pai ou minha mãe? Será que um dia eu vou ter o reconhecimento que eu quero? Não sei qual é o teu problema. Mas, irmãos, precisamos ter esse padrão elevado. Se o teu vizinho faz daquele jeito ali, você vai fazer melhor. Não para chegar na cara dele aqui, ó, tá vendo? Eu fiz. Não, porque nós somos assim. Se tem alguém que ama mais do que você vai ter que amar mais. Se tem alguém que perdoa mais que você vai ter que perdoar mais. Lucas capítulo 17, né, de 7 a 10, eu não... Só vou ler rapidinho aqui, irmãos, para não mandar o nosso tempo, né? O Senhor Jesus Cristo falando sobre o perdão aos seus discípulos. O Senhor estava acabando de ensinar aos seus discípulos, falando quantas vezes devemos perdoar. O Senhor fala 7. E ele vai falando, ele fala no versículo 7. Qual de vós, tendo um servo
ocupado na lavoura ou guardando o gado, lhe dirá quando ele voltará ao campo. Veja e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura, terás de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quando vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Quem faz aquilo que deve fazer? Irmãos, a gente podia passar aqui a noite inteira falando vários textos. Tem um texto de Paulo que ele fala para o servo, mesmo que o teu dono for injusto, você tem que servir ele. Paulo fala dos maridos, Paulo fala das esposas. Por quê, irmão? Porque o nosso padrão tem que ser elevado. Por isso que a Bíblia fala que somos livres. Somos livres do pecado. Somos livres dessas coisas que nos amarram. Independente de qual seja as recomendações que as autoridades nos imponham, precisamos ter um padrão elevado. Que seja para usar máscara, vamos usar máscara para honrar e agradecer o nome do Senhor. Que nós não sejamos que nem essas pessoas que ficam toda hora murmurando. Pessoas que às vezes nada está bom. Pessoas que não conseguem agradecer pelo pão de cada dia. Pelo ar que respira. Pelo alimento que Deus deu naquela manhã. Possamos, irmãos, ter um grau mais elevado. Não basta ter uma carteirinha ou dizer a paz do Senhor. Precisamos demonstrar amor. Precisamos demonstrar compaixão. Precisamos levar palavras de esperança, porque esse povo está cansado, irmãos. Ele liga a televisão, só ouve desgraça. Ele entra na sua rede social, só ouve desgraça. E qual é essa mensagem de esperança? A salvação em Cristo Jesus. A paz que as pessoas precisam se encontra na palavra do Senhor. A única paz que elas podem ter é só mediante a libertação delas do pecado. Irmãos, o pecado destrói. O pecado acaba com a vida do homem. Precisamos levar esse evangelho, mesmo na distância. Às vezes a gente não percebe que as pessoas estão nos observando. Às vezes está dentro de casa e as pessoas estão te observando. Porque estão ouvindo o que você está falando com a sua esposa, com o seu filho. Às vezes dentro do ônibus, dentro do seu local de trabalho, dentro da sua empresa. As pessoas estão te observando. E qual deve ser o nosso padrão? Muito mais elevado, irmãos. Que não deixemos com que as lutas desta vida nos façam ficar esmorecer, mas que possamos permanecer firmes. Como eu falei no início, irmãos, eu tive vários planos frustrados esse ano, como todos aqui. Quantas vezes eu orei ao Senhor, porque não sabia qual seria o dia de amanhã, preocupado com aqueles que são mais velhos, lá da minha família, minha mãe, minhas tias. Irmão, uma tia minha, serva do Senhor, ela chorou em casa, mas chorou tanto, porque ela imaginou que ela nunca mais ia ver o rosto das irmãs da igreja. Olha o pensamento dela. Que ela compadecendo daquelas irmãs. Oh, meu filho, eu não vou ver mais a fulana, Beltrano. Tia, não pensa assim. Mas que possamos, irmãos, como eu falei, como a palavra fala aqui, irmãos, que o nosso padrão seja mais elevado. Não venhamos ser ou
Não venhamos virar, né, servos inúteis. Só pediram para me limpar esse banco daqui da frente, eu não vou limpar o de trás. Minha tarefa eu já fiz. É isso que o Senhor Jesus Cristo está condenando. Vamos fazer mais. Vamos demonstrar mais amor. Vamos ter mais compaixão. Vamos a cada dia fazer cada vez mais o bem, irmãos. Vamos elevar o nosso grau. Que as pessoas possam olhar para nós, servos do Senhor, e ver uma esperança, ver uma luz, ver um padrão. Ó, lá, tá vendo lá? Ó? Naquele lugar ali, ó, o pessoal é diferente. Ó, fulano, ó, bem diferente. Que um dia todos nós aqui, né, cada um na sua função que exerce durante, seja profissional ou não, que possamos ser exemplos de virtudes. Que as pessoas possam olhar para nós como servos do Senhor e ver essas virtudes. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, olhando a multidão, ele comparou aquela multidão como ovelhas sem pastor. Que possamos ser esse norte, irmãos. Que possamos nós sermos os pastores dessas pessoas. No sentido de, vamos por esse caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a cada dia, a cada momento das nossas vidas, nós possamos crer na palavra do Senhor, entender o que Ele tem proposto para cada um de nós. Independente da nossa idade, todos nós temos uma missão a cumprir. Dependente, né? Que nós não venhamos limitar as nossas ações pelo aquilo que nós achamos que é necessário. Se esses irmãos entendem isso, né? Porque às vezes a gente, eu não vou em tal lugar porque eu não tenho a devida roupa, a devida condução. Mas se Deus te mandou, vai. Se Deus te colocou naquele caminho, vai. Porque é assim que Deus age, irmãos. Deus já nos capacitou para fazer as boas obras. Ele nos chamou para fazer essas boas obras. Não vamos esperar que um prefeito, um governador, um presidente faça essas boas obras. Ele entregou para nós, servos do Senhor, servos dele. Que possamos, irmãos, elevar esse padrão. Que possamos a cada dia não sermos religiosos como os fariseus eram. Né? Amar o próximo, o nosso amigo, o nosso irmão, isso é fácil. Mas possamos amar aquele que nos odeiam. Às vezes nós só ouvimos isso dos irmãos que estão lá na igreja perseguida, né? Mas possamos fazer a obra do Senhor aqui, independente de qual seja a circunstância. Como eu falei, eu não sei, irmãos, não sei o que nos espera nesse ano de 2021. Mas uma coisa eu desejo para os irmãos, que possamos fazer a vontade do Pai. Que possamos demonstrar a cada dia mais o amor dele. A cada dia mais possamos levar o Evangelho a toda criatura. Quando você entregar um folheto, falar do Senhor Jesus Cristo, você possa fazer isso com toda certeza. Se você nessa noite ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, não aceitou Ele como seu Salvador, você faça nessa noite. Porque amanhã a gente não sabe o que vai ser. Tome essa decisão nessa noite. Se você, meu irmão, que quer dar um passo mais na fé, se colocar diante da obra do Senhor, hoje é o dia. Dá esse passo de fé também. De repente Deus está te chamando para uma obra. De repente Deus está colocando no seu coração para você fazer algo muito que para você é impossível, mas para Deus não é impossível. Converse com os irmãos da igreja. Consagre a sua vida ao Senhor. O passado já se passou, agora Deus te deu essa chance. Hoje é o dia.
Esse é o dia que o Senhor fez. Então, se você quer consagrar a sua vida à obra missionária, à obra do Senhor, de repente Deus te colocou Deus te deu esse chamado, você está aí segurando, não sei por qual for o motivo. Não segure, irmão. Não deixe a pandemia te segurar a fazer o bem. Converse com a liderança da igreja, entregue ao Senhor e converse com a liderança da igreja aqui e consagre aquilo que Deus colocou no seu coração. Que com certeza Ele vai te mostrar as ferramentas que Ele já te deu para fazer essa obra. Então que Deus nos abençoe, que os irmãos que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e continuar pedindo, que os irmãos estejam orando pela minha vida, pela vida da Raquel, pelo os nossos trabalhos ali, não só ali junto ao ministério que a gente trabalha ali, mas também a igreja onde reúno. Perdemos alguns irmãos, não por Covid, mas por falecimento esse ano. E muitos irmãos, infelizmente, não podem estar conosco, porque lá no Rio as regras são mais rígidas, Então, peço que os irmãos lembrem aí da Casa de Oração em Honório Gurgel, que temos passado por muitas lutas e dificuldades. A gente trabalha muito com crianças da comunidade e essas crianças estão há mais de 9 meses sem poder entrar na igreja. E elas sentem falta, elas nos param na rua. Ô tio, que dia que não vai ter mais não, Esses dias a gente abriu a igreja e elas entraram, porque lá não pode abaixo de 12 anos. Então os irmãos estejam orando por nós ali para que tudo se resolva e a gente possa voltar a pregar o evangelho para esses pequenos dentro da igreja, Porque às vezes é só naquele momento ali que eles podem ter o contato com o evangelho. Então os irmãos lembrem de suas orações ali também, do nosso trabalho ali na casa de oração local ali. Obrigado.